Bom, boa noite. Nós estamos agora iniciando mais uma edição do Cinema da SPP. A gente tem hoje como convidado o Diego Cirner. O Diego ele tem mestrado e doutorado em letras pela UFPB, com ênfase na área de literatura. É professor de língua portuguesa e literatura da UFRN e cursou aqui com a gente na SPP os seminários. Diego, em nome da SPP, super agradeço você estar aqui hoje com a gente, aceitar esse convite, e é todo seu esse tempo. Você pode começar. Obrigado, Lúcia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela gentileza em achar que eu posso contribuir com o debate. Estou vendo também algumas pessoas queridas, colegas de estudo, como Camilo, Eider. Então, agradeço a todo mundo já. E vou começar a apresentação. Eu estou contextualizando aqui de início. Eu não estou vendo mais a tela, Lúcia. Não sei se alguém levantou a mão para falar alguma coisa. Não, tudo bem. Pode se levantar, pode deixar que eu falo contigo. Tá bom. Eu apresentei um trabalho sobre as adicções em Quincas Berro d'Água na jornada da SPP, em dezembro, e Lúcia me convidou para ver alguma coisa no cinema, e eu, além do filme Quincas Berro d'Água, vou tratar também do filme Tieta e tratar desse imaginário da obra de Jorge Amado como um todo, a partir dos filmes. Então, eu dei o título a essa apresentação de O Imaginário Marginal da Ficção de Jorge Amado, à luz da psicanálise. É característico de Jorge Amado criar com a sua ficção literatura a partir desse imaginário social à margem, e eu vou tentar trazer alguns conceitos para a gente debater essas duas obras dele adaptadas para o cinema, Tieta do Agreste e A Morte de Quincas Berro d'Água. Então, como objetivo, eu lanço aqui, é o mesmo texto que circulou no grupo, quando Lúcia colocou, interpretar os aspectos representados no imaginário ficcional criado por Jorge Amado, a partir da compreensão psicanalítica de práticas marginais, como a prostituição e os vícios, como um elemento simbólico primordial da constituição de personagens e enredos. Lembrando que, a priori, a prostituição tem muito a ver com Tieta, embora apareça em Quincas também, e os vícios mais com Quincas Berro d'Água, embora apareçam também em Tieta. Para tal, visitaremos debates da psicanálise ligados às adicções e ao incesto. A base para a discussão serão dois filmes. Você pode aumentar a tela? Aqui está no formato já de apresentação máximo, mas está ruim assim, eu posso tentar tirar da apresentação e dar zoom no formato normal. Aqui ele está reduzido. Tá. Mas acho que dá para ver, tá? Tá. Outro que eu posso tentar fazer assim. Agora não sei se melhora. Não, tá ótimo. Tá ótimo, pode seguir. Tá. Assim ou na apresentação? Não, como antes. Diminui o zoom, que aí a gente vê tudo. Certo. E os dois filmes são Tieta do Agreste e Quincas Berro d'Água, as adaptações cinematográficas dessas duas obras. Começo contextualizando um pouco a ficção de Jorge Amado. Para quem assistiu ao filme Tieta do Agreste, deve ter reconhecido, na primeira cena e na última, é o próprio Jorge Amado que aparece lendo o livro, né? Vamos falar um pouquinho, é uma homenagem que foi prestada a ele, muito interessante, e vou contextualizar um pouco a obra dele. Sua obra literária surge no chamado romance regionalista da literatura moderna brasileira do século XX, sobretudo a partir da década de 30, com Capitães da Areia, por exemplo, Cacau, mas a poética romanesca dele é bem extensa e ele produziu até o final do século XX. Tieta, por exemplo, é uma obra de 77.
Ele vai ter como principal perspectiva desse romance regionalista o imaginário baiano, sobretudo marginal. Você pega prostitutas como em Tieta, Teresa Batista Cansada de Guerra, meninos de rua como os Capitães da Areia, a periferia de Salvador, os vagabundos, por exemplo, amigos de Quincas e o próprio Quincas, e mantém um viés de bastante crítica, né, que, embora não seja o foco principal dessas duas obras, mas a crítica social também permeia ali tanto Tieta como A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. A sua linguagem literária é uma linguagem muito prosaica, muito coloquial, que não raro visita a linguagem chula, o calão, os palavrões. No filme mantiveram um pouco, mas até aliviaram da escrita do Jorge Amado, e sempre um toque de humor que está presente também nos dois filmes. Então, ele vai visitar, a partir desses 5 vieses, sempre presentes na obra dele, também os dois filmes. Vou começar por Tieta do Agreste. A adaptação fílmica, por si só, traz uma outra obra artística, não é mais o romance, mas para incrementar a nossa discussão, para tentar ser mais didático, de vez em quando eu vou trazer para o nosso debate algumas coisas do romance, mas o nosso foco é o filme, mostrando aqui, tentei ilustrar até com a foto de Jorge Amado, a parte litorânea da Bahia, retratada aí em Tieta, que também é um ponto muito forte do imaginário ficcional criado por Jorge Amado. Tieta do Agreste, como romance, foi publicado em folhetim em 1977. O filme a que assistimos e sobre o qual vamos debater hoje foi lançado em 1996, com a direção de Cacá Diegues, roteiro adaptado do romance, né, para o filme, por Cacá Diegues, por João Baldo Ribeiro, outro escritor importante da nossa literatura, e Antônio Calmon. Gostaria de chamar a atenção de início ao cenário Santana do Agreste. Peguei aqui um fotograma dessa chegada de Tieta, né, em Santana do Agreste. Santana do... Oi. O slide acho que não está passando, a gente está nos objetivos, é isso mesmo? Eita, deixa eu ver aqui o que houve. Eu já estou lá na frente. Agora passou, agora está no cenário, mas acho que tem um anterior que aparece... Apareceu o cenário agora, Lúcio? Apareceu o cenário. O anterior é esse que eu tinha mostrado aqui sobre Tieta, né? Com Jorge Amado. Mas não apareceu Jorge Amado, não. E até agora não apareceu? Não, está no cenário. Entendi. Está travando, então. Agora sim, agora sim. Pronto, eu vou manter nesse formato. Tá. E aí você me diz alguma coisa, tá? Tá. Porque o slide anterior era justamente a capa do filme. Tieta, no próximo, que eu falei dessas informações contextuais do livro e do filme, e para debater mesmo a história, começar falando um pouquinho de Santana do Agreste. Trago aqui um fotograma do filme, da chegada de Tieta. Ela chega num carro moderno, né? Enquanto a Marinette está lá no pano de fundo, que é no romance, até dentro do contexto arcaico que a cidade representa na época do romance, a Marinette é o único meio de chegada e saída a Santana do Agreste. Né? Mas o filme vai atualizar um pouco essa questão socioeconômica, mas eu chamo a atenção aqui, Tieta passa 26 anos fora, desde a expulsão de casa pelo pai, incentivado por Perpétua, né? Que a vê fazendo sexo com Lucas e diz ao pai. Mas, 26 anos depois, a cidade é uma cidade litorânea, ainda muito atrasada politicamente, economicamente, não tem energia elétrica, né? Tieta que vai propiciar esse caminho. E, sobretudo, para o que nos interessa aqui, é uma cidade que mantém os mesmos tabus
Tieta foi expulsa pelo pai ante a sua prática fora desses padrões tidos como normais para a sociedade. E se a gente pega a figura de Eleonora, ao se descobrir que ela não é uma filha de um rico industrial, que ela é uma prostituída, ou até mesmo antes, quando não se sabe disso, que ela não é mais virgem apenas, os tabus estão lá do mesmo jeito. Então, Tieta vem quebrar um pouco com esse padrão a partir de suas transgressões, e eu chamo a atenção aqui para essa imagem quando ela desce do carro, né? Todo mundo achando que ela está de luto. Primeiro se pensava que ela mesma havia morrido, que a ajuda mensal dela não chegou. Depois, uma carta dela diz que o marido dela, Felipe, morreu, ela está viúva, então Perpétua bota todo mundo ali de luto, e ela chega de vermelho, com o cabelo louro, num carro moderno, até que seu pai não a reconhece a priori e pergunta, ela não era morena? E dentro dessas transgressões simbólicas presentes na personagem Tieta, tem a ligação dela com esse pastoreio, que eu vou comentar já já. Eu tinha organizado aqui por ordem, né? Mas vou tentar mostrar assim. O nome Antonieta tem alguns significados bem expressivos da própria personagem. Segundo o livro dos nomes de Regina Obato, Antonieta é uma variação do nome Antônia, do nome Antônio. Vem do latim, quer dizer florescente, inestimável, que se opõe ou que está na vanguarda. Então, Tieta é essa figura jovial dentro de uma cidade muito tradicionalista. Tieta está na vanguarda nas suas práticas de vida desde sempre. E Tieta surge como uma figura opositora, uma figura que vem quebrar parâmetros, e uma figura, de certo modo, diabólica mesmo, desse ponto de vista simbólico. Eu chamo a atenção aqui para a ligação dela com o pastoreio. Coloquei aqui como pano de fundo do slide ela criança, indo trabalhar com o rebanho do pai. À frente, o bode Inácio. Eu acho que essa é uma perspectiva bem interessante, uma fotografia bem interessante, que o bode Inácio vai acompanhá-la como simbologia dessa sexualidade dela o tempo todo, até na casa que ela constrói na praia no final. Ela vai chamar de curral do bode Inácio. Nessa cena, nesse episódio, ela vai testemunhar a zoofilia praticada pelo pai com a cabra. E aí você tem uma criança que está formando a sua sexualidade. Na linguagem, não só na prática, mas como na linguagem sexual, ela leva isso para as experiências. Ao se apaixonar por Ricardo, ela diz que sempre gostou de bode velho, por exemplo. Essa sexualidade é a grande característica dela, fora dos padrões, sem recalques, sem castrações. Isso também é demonstrado no próprio negócio que ela tem em São Paulo, ligado à prostituição. E ela volta, assim, a Santana do Agreste, rica, poderosa, com grande influência política, numa ligação para um senador, cliente seu, consegue fazer a energia elétrica chegar a Santana do Agreste, única cidade, segundo as Ascanio, da região, sem energia elétrica. E, fora desse padrão, nessa imagem marginal de Tieta, ela vai praticar um incesto com o sobrinho Ricardo, não só um sobrinho que por si só é polêmico, com 17 anos, mas um sobrinho que está estudando para ser padre. E queria chamar a atenção aqui também a relação dela com o cajado do pai. Já já a gente volta para isso. Tem a ver com essa simbologia do pastoreio, da própria figura do pai, mas a gente vai tentar trabalhar a partir de outras perspectivas. Aqui nessa cena, por exemplo, é uma cena mais para o final do filme, quando ela está indignada porque Ricardo está lhe traindo, pega o cajado do pai, bate em Ricardo, afronta a irmã Perpétua, dizendo, por exemplo, que a irmã sabe que o filho está fazendo sexo com ela. Então, o fato de Tieta
não só aceitar essa castração do ponto de vista simbólico, mas como tomar o cajado do pai para si, eu acho bem expressivo. A gente vai falar de uma prática sexual fora dos padrões da sociedade na qual ela se insere e para a qual ela está voltando. E eu trago uma citação aqui dos 3 ensaios sobre a sexualidade, de Freud, em que ele diz: precisamos aprender a falar sem indignação sobre o que chamamos de perversões sexuais. Essas transgressões da função sexual, tanto na esfera do corpo quanto na do objeto sexual. Então é aí que eu quero encaixar a Tieta. Simbolicamente, uma personagem muito forte a partir dessas práticas de perversões que ela representa na sua história. Eu elenco aqui algumas coisas, lamento muito que os slides não tenham passado organizadamente. Lúcia, qualquer coisa aí, se não tiver didático, se não tiver expressivo, é só você dizer, tá? Tá ótimo, tá muito bom, Diego. Obrigado. Eu trago aqui o verbete perversão com 2 referências para somar ao que a gente acabou de ler de Freud. O Dicionário de Psicanálise de Elizabeth Rudinesco e Michel Plon, chamando perversão de desvio sexual em relação a uma norma. Isso tem muito a ver com a prática de Tieta como prostituta, como aquela que atende aos seus desejos a despeito de qualquer coisa, inclusive com o sobrinho. O dicionário também chama a atenção, nos inícios dos estudos freudianos sobre perversão, como ele estende a dimensão da disposição perversa e polimorfa da sexualidade infantil para o ser humano adulto através da perversão, mantendo a sexualidade infantil em estado bruto. Então, eu acho importante a gente fazer essa ponte entre a Tieta criança que estava lá no pastoreio, essa cena aqui do fundo, o Bodinasco está aqui de novo, Tieta está fazendo sexo com Lucas, dentro desse cenário que constitui a formação perversa e polimorfa dela, e que se mantém na juventude e que vai para a vida adulta. E a perversão que não conhece a proibição do incesto, nem o recalque. Então, Perpétua, o pai de Tieta, Zé Esteves, tentaram calar essa sexualidade dela na juventude, ela volta ainda mais afirmativa nesse sentido, inclusive disposta a viver o caso com o próprio sobrinho. Segundo o vocabulário de Laplanche, a perversão é um conjunto de comportamento psicossexual que acompanha atipias na obtenção de prazer sexual. A gente poderia tratar de Tieta a partir disso também, a partir do incesto, através da linguagem em que ela mistura a sexualidade com o pastoreio dos rebanhos do pai, por exemplo. A perversão adulta surge como resistência ou reaparecimento de um comportamento parcial da sexualidade, sendo, pois, uma regressão a uma fixação anterior da libido, fazendo essa relação com essa sexualidade inicial, ainda em formação, e ele traz, a gente citou no dicionário os estudos iniciais de Freud, e o vocabulário traz parte dos estudos finais de Freud sobre isso, em suas últimas pesquisas, Freud relacionando a perversão à recusa da castração. Daí eu achar interessante e ter destacado a simbologia do cajado, né? Como pode ser um formador imagético dessa questão na personagem Tieta. Passando aqui para o caso de Tieta e Ricardo, eu usei como imagem ilustrativa, perto da construção da casa da praia dela, dentro da casa que está sendo construída, o primeiro ato sexual dela com o Ricardo, a sedução dela, Ricardo, enquanto todo mundo está à margem. Então, é interessante colocar a Tieta nessas ideias de perversa, de sedutora, embora Ricardo depois vá assumir essa sexualidade dela, a meu ver, volto a isso já já, e volto para discutir incesto ao dicionário de psicanálise de Elizabeth Rudinesco e de Michel Foucault.
Chama-se incesto a uma relação sexual sem coerção ou violação entre parentes consanguíneos ou afins adultos, no grau proibido que caracteriza cada sociedade. Então, nós temos o incesto como um tipo de perversão e aprofundamos agora a discussão sobre o incesto como a relação sexual entre parentes consanguíneos, no caso aqui, entre o sobrinho Ricardo e a tia Tieta. E usei aqui como imagem de fundo, quando Tieta, à noite, vê Ricardo dormindo, vê uma ereção, e se afasta, e tira a roupa, numa simbologia de muita sensualidade, e ele a vê nua. Então, faz parte do início desse processo do contato fora dos padrões daquela sociedade, dentro daqueles tratos daquela família, entre Tieta e o sobrinho. O vocabulário traz uma ideia interessante, que a proibição ao incesto, como vertente negativa de uma regra positiva, a partir do momento que a sociedade, isso tem muito a ver com o totem tabu de Freud, estipula a exogamia, a permissão apenas para união entre pessoas fora do clã, isso desperta uma vertente negativa a partir do incesto. O incesto sempre foi proibido na maioria das sociedades, o tabu é universal, e Freud vai pegar isso para dizer que o fascínio provocado pelo incesto não vem do horror que ele provoca, mas do desejo. Sendo, portanto, essa proibição cultural, esse tabu, que coloca o sujeito em oposição à lei, um caráter universal, e ele vai ligar isso ao complexo de Édipo, né? Ricardo, por exemplo, vai ter um caso com a tia viúva. A gente poderia aprofundar essa discussão também, ligando o incesto a essa ideia freudiana. Uso aqui para ilustrar Ricardo vendo o busto de Tieta, da tia, quando ela pede para ele lhe fazer uma massagem, e trago um texto interessante em que eu tento provocar um paralelo com a situação de Ricardo e Tieta. Freud, em Totem e Tabu, vai discutir as relações entre sogra e genro, os problemas, os ciúmes, mostrando que essa é uma questão antiga, né, das relações familiares. E aí ele traz a seguinte ideia. No caso do parentesco de sangue, a possibilidade de incesto é imediata e a intenção de prevenir pode ser consciente. No caso de uma relação explícita de um genro com a sogra, mas que a gente poderia abranger para outro tipo de parentesco. Nos outros casos incestuosos, inclusive nos das relações do genro com a sogra, a possibilidade de incesto parece ser uma tentação na fantasia, mobilizada pela ação de laços vinculantes inconscientes. O que é que eu quero aproximar com Tieta e Ricardo? Ricardo não conhecia a tia. Então, ele vai conhecê-la nessa forma transgressora, sensual, bonita, e a relação entre ele e ela, a meu ver, a gente pode discutir depois, ela não vai ser barrada no plano do consciente, porque ela surge, e esse desejo, essa fantasia inconsciente, passa por essa peneira prévia. Mas a gente pode voltar a discutir depois. No romance, isso é muito aprofundado. Para acabar as exposições sobre Tieta, eu acho interessante o que eu chamei aqui o encontro de Ricardo com a jovem Tieta. Pelo romance, até na versão da telenovela da Globo, lá de 88, 89, Ricardo vai se relacionar com Maria Imaculada. No filme, ela não vai ter esse nome porque a simbologia é outra, o significado é outro. A personagem que vai se relacionar com Ricardo é interpretada pela atriz Patrícia França, que é a mesma atriz que faz Tieta jovem. Então, ele conhece a tia madura, aos 44 anos, mas ele acaba gostando daquela que simbolicamente representa a tia jovem.
e ele troca de posição, porque é ele que vai seduzi-la. Então, é nesse sentido que eu acho que o caso entre Tieta e Ricardo vai fazer Tieta, ou melhor, vai deixar um pouquinho de Tieta em Ricardo. Ele vai embora com a bênção da própria tia, né? Afronta a mãe, rompendo com essa castração, com esse tabu, que está muito simbolizado no filme na figura de Perpétua, brilhantemente interpretada aí por Marília Pêra. Vou passar para Quincas Berro d'Água aqui. Lúcia, eu não sei se a gente faz uma discussão final ou se há alguma pergunta sobre Pieta aí, alguma coisa que você queira que eu responda já agora. O que é que você acha? Eu acho que você pode prosseguir. Tá bom. Então vamos lá para Quincas Berro d'Água. O Quincas Berro d'Água faz parte desse imaginário ficcional do Jorge Amado. Mais jovem, né? 20 anos antes de escrever Pieta, por exemplo, e mostrando a periferia de Salvador, essa cidade baixa. A novela Quincas Berro d'Água foi publicada no início numa revista em 59, tendo sua publicação final em 67. Mas nós vamos tratar da adaptação dessa novela para o filme de 2010, dirigido e roteirizado por Sérgio Machado, também fazendo adaptações e trazendo outras nuances. O cenário é a periferia de Salvador. Estou usando aqui como ilustração a parte do início do filme, né? Quincas rodando por essa cidade baixa de Salvador, esse ambiente socialmente marginal, fumando, bebendo, se sentindo mal, porque ele mesmo diz na primeira cena, enquanto Didi ainda está passeando pela feira, que vai morrer naquele dia, a partir das práticas orgíacas que teve, por exemplo, dos seus vícios. Por isso que a gente vai caracterizar mais pela adicção. E na leitura que eu estou propondo, é a partir desses vícios que ele vai encontrar na periferia de Salvador, no filme, muito concentrado na bebida, no cigarro, na prostituição, mas na novela, no livro, também a partir de jogos, e é a partir dessa vivência nessa periferia de Salvador que Joaquim vai se transformar em Quincas. Joaquim é um funcionário público, está aqui, vocês devem lembrar quem conseguiu ver o filme. 30 anos de serviço público, sendo condecorado, pai de família de classe média, a esposa e a filha. O relógio que simboliza esse Quincas vai percorrer todo o filme, né? E Joaquim é esse personagem, e Joaquim se transforma nesse personagem da periferia, Quincas, que numa cena maravilhosa vai defender Benedita, que está para ser presa, e vai ficar com o filho de Benedita enquanto ela está presa. Então, essa periferia marginal, negra, sexualizada, alcoolizada, como a mudança de nome do personagem vai representar uma mudança na sua subjetividade e na sua experiência social. Até o ponto de Quincas virar Quincas Berro d'Água, né? E eu ilustrei aqui. No filme Quincas Berro d'Água, tem a cena lá em que se explica, né? Ele tomou um diálogo muito engraçado com o papagaio, ele toma uma garrafa de um líquido transparente, achando que é cachaça e é água. Faz muitos anos que ele não toma água. E ele grita água escorrendo aqui. E para quem não reconheceu, Quincas Berro d'Água é homenageado em Tieta, né? Tieta está procurando Ricardo, vai até o bar e aparece aqui esse personagem, sem ser denominado, que é Quincas Berro d'Água, tomando água, gritando e saindo. Então, a partir do momento que ele é aquele que grita indignadamente que aquilo é água e não é cachaça, o constituinte simbólico da vivência adicta dele constitui a sua própria subjetividade, a sua própria denominação,
E é um ponto imagético muito forte. Né? Parto, então, para a gente lembrar essas adicções em Quincas. Veja aqui no pano de fundo a parte daquelas cenas iniciais que ele está bebendo e fumando, passeando por uma feira livre. Segundo a novela, ele aguenta 10 anos desde que saiu da casa da família, após se aposentar, nessa vida de vícios, até morrer. E a gente está falando de adicção, então vou trazer os conceitos teóricos aqui, né, sobre a adicção. Começando aqui, Gerard Pirlot, em Psicanálise das Adicções, diz que o termo adicção abrange as condutas de toxomania, de alcoolismo e de todas as demais que acarretam dependência com ou sem substância tóxica. Então, a discussão, só tomar uma aguinha aqui. Desculpa. As discussões sobre a adicção passam muito pelas questões de dependência, de vício. Aqui, toxomania, alcoolismo. Quando a gente pega essa outra referência aqui, opa, passei demais. De Décio Gurfinkel, em Adicções, Paixões e Vícios. A adicção é o uso compulsivo de um determinado objeto e, enquanto tal, se trata de uma ação de caráter impulsivo e irrefreável. A pessoa se sente impelida ao uso do objeto e se vê incapaz de deixar de fazê-lo. Então, no caso de Quincas, isso é bem mais abrangente, né? Como você vai ter essas práticas que ele adota nessa parte final de sua vida, quando ele já é Quincas e depois Quincas Berro d'Água, ligado a jogo, embora no filme se concentre muito, prostituição, bebida, cigarro, como eu falei há pouco. Também trago como suporte teórico Freud, duas citações de Freud, uma citada por Gurfinkel, numa carta em que ele está preocupado com o uso da cocaína em substituição ao uso da morfina. Perdão, que a garganta está cobrando aqui. Ele diz: querer exorcizar o diabo por intermédio de Beelzebub. Né? E ele vai discutir essa questão dos vícios. Os próprios estudos aqui citados vão tratar da relação de Freud com o vício, o charuto, cocaína, e de como isso reverberou no não aprofundamento de sua teoria sobre isso. E, em além do princípio do prazer, Freud diz, a reação dessas exigências pulsionais e ameaças de perigo, reação que constitui a atividade apropriada do aparelho mental, pode ser, então, dirigida de maneira correta pelo princípio do prazer ou pelo princípio da realidade. Essa estrutura dual do aparelho mental entre os instintos de vida e morte, e como isso na teoria freudiana vai passar pelo princípio de prazer e pelo princípio de realidade, o que é que isso tem a ver com a adicção? O princípio da realidade é o princípio do desprazer, mas na adicção existe um apego extremo às práticas de prazer, né? Perdendo-se, então, a noção da realidade, e aí as questões associadas que estão nos debates teóricos acerca disso, ligada à dependência, a vício, à pluralidade, à repetição. Por isso, no geral, se fala de adicções no plural, e não só de adicção no singular, falando de maneira bastante frutífera, né, das possibilidades de vício, de medicamentos, de drogas, de cigarro, de bebida. E eu trago aqui, voltando agora ao romance para a gente ver como a adicção é um constituinte ficcional do filme. Eu lembro aqui a relação dele com Manuela do Feofó de Castanhola, que adaptaram aí da narrativa literária Quitéria do Olho Arregalado. Então, a amante de Quincas.
Quincas é o rei lá do cabaré. Tem até uma cena interessante, né, do corpo dele levado pelos amigos, festejando na casa de Manuela. E a ligação dele com a bebida, que é tão forte que os amigos vão dar cachaça a ele morto. Aqui no caixão, quando levanta, ele cospe fora, mostrando que essa questão dos vícios está muito atrelada no plano imagético à figura dele. Também queria trazer umas citações aqui, a partir dos 4 amigos de Quincas, né? Pastinha, Cabo Martim, Curió e Pé de Vento. 2 deles chamam Quincas de painho, paizinho, porque ele é um grande líder simbólico, afetivo e cultural dessa periferia adicta. No poema de Curió, Curió diz que as putas da Bahia estão chorando por ele, porque ele é uma figura muito querida pelo Meretrício. E, segundo o Cabo Martim, ele é o comandante de todos aqueles, né? Então, referendando aqui a interpretação que eu estou propondo para a gente debater, que a adicção se apresenta como um elemento ficcional constituído de Quincas, né? Sobretudo nesses 2 vieses, mas percorre várias cenas e está presente em toda a narrativa. Chama a atenção para a dualidade dessa imagem de Quincas. A gente já falou dessa dualidade entre Joaquim e Quincas Berro d'Água. Tentei ilustrar aqui nas imagens do velório dele, por exemplo, os amigos e amigas, os vagabundos, os viciados, os poetas populares, prostitutas, que vão ao velório dele, lá no catre dele, que a família não quer fazer na Salvador oficial, onde a narrativa é que ele é um comendador que mora em outro lugar e tal. E uma cena aqui de contraposição a isso, que vem da família dele, né? Classe média, preconceituosa, que tem vergonha dele. Aqui é a cena que o ventilador fica virado só para a família dele. Mas chama a atenção, quem assistiu ao filme deve ter dado boas risadas com esse defunto muito risonho, né? Quincas anda pela cidade baixa, pelos seus locais amados, sempre rindo. A voz dele aparece durante a narrativa, sempre dando pancadas nesses personagens, sobretudo nesses personagens da família, mostrando que, da dualidade dessa família que quer Joaquim e desses amigos que gostam de Quincas, a simbologia do personagem é a simbologia da marginalia mesmo. Né? Também chamo para ilustrar aqui como a filha Wanda tenta transformar Quincas morto, sujo, em Joaquim, de volta com o paletó, e ela pede uma organização do defunto, de forma que a imagem do pai com que ela conviveu se recupere, e como os amigos, antes de tirá-lo do caixão para dar essa última volta pela cidade de Salvador, o transformam de volta em Quincas Berro d'Água, com as roupas sujas, com o cabelo assanhado, até que o Quincas, que não só opta pela vida marginal e sorrir para ela com seus amigos, cai no mar, numa imagem final do filme, de muita liberdade, de o mar sendo um símbolo infinito, né? E renegando o caixão e toda a tradição envolvida naquela simbologia do enterro dele, negando, inclusive, o comendador. E encerro aqui essa proposta de análise sobre o filme Quincas Berro d'Água, também mostrando a transformação da filha Wanda após a morte do pai, né, como, a partir da convivência em busca do corpo do pai, ela se transforma, o marido dela também
vai viver outra experiência, né? Mas quando eu proponho que ela se reencontre com Quincas, porque é construído durante o filme esse processo, né? Ela vai lembrando, olha, o pai lembra uma coisa, e depois ela parece aceitar essa vida marginal. Achei uma simbologia parecida com a de Ricardo também, que se transforma, né? E Wanda vai romper com esse padrão. Talvez, perdão, muito provavelmente repetindo essa prática do pai sendo a substituta do pai, mas o filme só sugere isso, porque a narrativa não segue com ela. Encerro aqui, tentando passar pouco dos 40 minutos, viu, Lúcio? Com as considerações finais, em que eu chamo a atenção para alguns pontos aqui da minha proposta. Constatamos que os indícios textuais atrelados às práticas marginais formam a parte mais significativa da constituição simbólica dos protagonistas Tieta e Quincas Berrudago. Ambos, embora em locais diferentes da Bahia, na capital, outro no interior, um mais ligado ao vício da bebida, pelo qual ele morre, segundo ele mesmo, mas Tieta reproduz muito disso também, embora a gente não tenha uma relação incestuosa em Quincas, mas ela é prostituta, ela vai viver esse incesto, então acho um elemento constituinte muito forte de ambos, e assim projeta um viés crítico plausível de se apreciar a ficção amadiana à luz de Xistes e sua relação com o inconsciente de Sigmund Freud, que são narrativas irônicas, né? Trabalham muito com essa perspectiva. Eu fiquei com essa vontade de desenvolver esse estudo sobre Quincas Berrudago no trabalho da jornada. Assomei agora com o Tieta, espero que saia do projeto e eu realize. De igual modo, temos ciência de que, dentre os vários campos de abrangência epistemológica da psicanálise, a crítica literária e cinematográfica é um braço bastante frutífero, traz, não para colocar nenhum personagem no divã, como alguns críticos pedem e teóricos pedem esse cuidado, mas para a gente analisar as constituições ficcionais desses personagens a partir de elementos psicanalíticos. E, por fim, acreditamos que essas análises das obras contribuem para o desenvolvimento e estabelecimento acadêmico da crítica literária e cinematográfica de viés psicanalítico. Encerro passando pelas referências teóricas e cinematográficas e agradeço aí pela atenção de todo mundo e peço já desculpa aí pelos 2 minutos que eu passei, viu, Lúcio? Nossa, nenhum problema, Diego. Muito boa a sua explanação, suas reflexões. Se você quiser, você pode tirar os slides. Vou tirar agora. E lamento muito porque eu tinha preparado numa organização metodológica, mas saiu de todo jeito, né? Não, está ótimo, está ótimo. E aí a gente fica aberto, então, o debate, se alguém quiser fazer algumas considerações, alguma pergunta. Agora é a hora. Camilo, manda brasa. Beleza, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, Diego, pela sua sempre brilhante apresentação, sempre muito didático, né? Isso é muito bom, né? Que você consegue fazer essa junção, né, da psicanálise com a literatura, né, que é muito profícua, e traz assim um assunto, né, que é muito pulsante, né, que é a questão do incesto, né? Eu quis pensar esse assunto porque, lembrando, né, que o incesto, malgrado a questão da questão biológica, né, que ela gera seres teratológicos, né, no caso dos descendentes, né, malgrado isso, né, mas a gente vê que nos séculos passados, né, o incesto era muito comum, né? Principalmente nas famílias nobres europeias, né? nos Romanovs da Rússia, na própria família da família britânica, né? A família real britânica. Tudo isso tem muita, né,
a gente vê essa questão do incesto, né? E ela aparece, esse incesto, de uma forma muito suave, né? No caso, digo suave porque o incesto maior que a gente assim conhece é entre pais e filhos, né? Mas aí no caso entre sobrinho e tia, que inclusive eu conheço casos assim bem próximos, né? De uma sobrinha casada com um tio, né? E isso me traz, assim, no caso, que na atualidade, ou pelo menos depois da época vitoriana, né, é que me parece que, essa questão do incesto ela foi mais combatida, né? No caso, isso se dá por que razão? Eu não sei, assim, isso é uma questão, eu não estou perguntando a você diretamente, mas para a gente discutir, até porque em outras sociedades também, né, principalmente as sociedades primitivas, né, lá da Oceania, não existe essa relação mesmo de filho com os pais, com pai e mãe, né, porque no caso o filho ele não é somente filho daqueles que geram, mas é filho de toda a comunidade, né? Então, como é que, no caso, a gente, né, que trabalha com a psicanálise, como é que a gente viria isso, né, para, digamos assim, nem fazer assim um contraponto, né, dessa proibição muito própria do incesto, né, que frisando sempre essa questão teratológica, né, que biológica, né, mas que não seja assim um ponto, né, de desgraça, um ponto assim de deixar de ter uma jovem, né, expulsa da sua casa, né, pelo cajado do pai, essas questões assim. Então primeiro eu coloco para você, né, mas também assim extensivo a todas essas pessoas que têm assim esse pensamento, né, sobre a questão do incesto. Era isso. Obrigado. Lúcio, posso começar aqui, tentando dialogar com o Camilo? Claro, pode sim. Camilo, primeiramente, muito obrigado pela sua palavra gentil de sempre. E eu compreendo a sua problematização como muito importante para esses debates acerca da psicanálise, ainda muito contemporâneos, como você citou. E vou tentar contribuir a partir de 2 pontos. Quando Freud vai lá e Totem Tabu tratar disso, ele vai tratar disso nas origens das sociedades primitivas. Ainda não nas sociedades modernas. E eu imagino que depois ele vai desenvolver de outra forma, a partir da clivagem e tal, mas a partir da proibição estipulada pela exogamia, você cria o desejo, né? E esse desejo é que segmenta a perversão a partir da prática incestuosa, e ele depois consegue fazer uma ponte muito interessante, que ele vai para o complexo de Édipo para dizer que isso é universal. Eu tenho a impressão que quando Jorge Amado pega essa temática e joga na sua narrativa, e ele coloca Santana do Agreste como uma cidade que não tem energia elétrica, que o núcleo familiar de Tieta é o núcleo que vive de rebanhos, e isso é muito comum na cidade toda, no filme isso persiste, a sexualidade de Tieta vai ser forjada nisso, é como se simbolicamente ele não estivesse colocando Santana do Agreste no campo civilizatório moderno, mas no campo mais primitivo, nas origens dessas relações. E como Tieta foge a sua personalidade a partir disso, para ela sente ali certo constrangimento de início, mas depois não só ela se sente à vontade para a prática incestuosa com o Ricardo, como ela sai gritando, né? Afrontando
a própria Perpétua, com o cajado na mão, acerca dessa prática. Então, não sei se eu contribuí com o que você problematizou, mas foi assim que eu pensei de Freud para Tieta. Uhum. Mais ou menos por aí mesmo, né, no caso, porque como se considera as sociedades primitivas, né, e tem, acho que foi Lúcia também colocou, né, que é a geração do desejo, né, então quando se proíbe, né, então você restringe e cria o desejo para exogamia, realmente como você falou, né. Eu estou satisfeito com sua resposta. Obrigado, então. Pois é, na verdade, existe a proibição porque existe o desejo, né? O desejo é anterior à proibição. É interessante. E eu achei interessante quando o Jorge Amado, ele é muito... ele revoluciona mesmo, porque ele coloca a questão do incesto com uma tia e um sobrinho, que não é muito comum. É mais comum o contrário, né? O tio e a sobrinha. Então, é interessante como ele coloca aí a mulher e também nessa coisa da liberdade também da mulher. A Tieta, ela vive a sexualidade dela de forma livre e, inclusive, depois que a família descobre ou imagina o que ela faz lá fora, os interesses são outros, interesses comerciais e financeiros, e ela isso não é nem questionado. A questão da moral acaba aí, porque há outros interesses. A tia, a mãe a tia, não, a irmã dela, a mãe do rapaz, de Ricardo, sabe que os dois estão se relacionando. Mas ela estava interessada no dinheiro dela. Então, como essa questão da moral, né, e da proibição, ela ela acaba, né, ou ela extrapola quando há outros interesses. Mas eu queria fazer um comentário rápido sobre o Quincas. Algo que a gente fala Ô, muito... Lúcia, eu poderia só contribuir antes com a Sim, questão que você claro. levantou, também foi uma grata descoberta. Eu reli Tieta, e a edição vem 4 mulheres. Todas essas obras foram adaptadas para o cinema, para a TV, com boa repercussão. Teresa Batista, Cansada de Guerra, Dona Flor e seus 2 maridos, Tieta, do Agreste, e Gabriela, Cravo e Canela. Né? Então, é interessante como isso é forte na ficção do Jorge Amado. Né? Essa mulher que tem 2 maridos, embora um seja espiritual, é a mulher que, para vítima dessa sociedade patriarcal, cristã, castradora, vai se prostituir, se foge dessa forma. Então, é um viés de estudo que eu considero muito interessante e pretendo, pela vida, voltar a ele algumas vezes. E Tieta é a mais forte delas, né? Tieta não aceita recalque, não aceita castração. Tieta impõe o seu estilo de vida, a sua beleza, a sua sexualidade, a sua sensualidade. Isso é muito forte. Eu também queria frisar como isso me chamou a atenção e como eu pretendo ainda voltar a Tieta. Era só isso. Desculpe ter lhe interrompido, já que você ia mudar para Quincas. Tá ótimo, não, e isso aí, e ela, quando você fala da sexualidade perversa e polimorfa, que é a sexualidade infantil, é essa que ela está vivendo. É ali, e é essa que interessa a psicanálise também, sexualidade infantil, que é a perversa polimorfa. E perversa nesse sentido, como você definiu também, perversa é que extrapola as normas, né? Foge das normas do que o que se diz que a relação sexo tem que ser vivido com homem e mulher. Então, extrapola. Inclusive, aparece aí a questão do animal, que Freud também fala. Extrapola a espécie, a sexualidade, né? Extrapola a espécie, extrapola a questão do nojo, como tem situações em que as pessoas utilizam e usam o sexo usando coisas que a gente considera nojentas. A geração,
No caso aí, a Tieta mostra, o menino é um jovem de 17 anos, né, um adolescente, e aí ele tem prazer, tem desejo e vai. Mas em relação queria colocar a questão da família. Tanto a família em Tieta, quando a menina, né, que trabalha na casa de prostituição, que ela comanda, tem uma relação de mãe ali, uma relação afetiva. E é muito comum, se a gente for ver nos prostíbulos mais de um tempo atrás, a, a, a cafetina, né, a dona do prostíbulo, tinha essa ascendência sobre as meninas, e proteção também, de proteger, e a mesma forma, então a família está aí presente de uma outra forma, não mais aquela família que a gente conhece, a família nuclear, mas a família está ali presente, ali, a mãe e as filhas. E também da mesma forma no Quincas Berro d'Água. Ele, não é que ele destrói e não quer saber de família, ele cria uma outra família, ele está num outro espaço onde eles estão ali numa relação familiar, e isso é muito real. É real no sentido que isso acontece. A gente sabe, né, que eu acho que o trabalho, né, das pessoas de população de rua é uma família. Inclusive, o jeito que os amigos chamavam ele de painho, as pessoas chamam. Tem um que é o pai, outro que é a mãe. Eles reproduzem aquilo ali, só que eles não querem reproduzir da forma que a sociedade aceita, né? Claro, todas as pessoas ali que estão presentes têm viveram uma vida completamente de destruição na infância. Foram abandonados pelos pais, assim como a Tieta ela foi abandonada pela família, pelo pai, e ela cria uma outra família. Então, essa necessidade de associação de, de família é muito forte, aparece muito forte, né, nesses dois filmes, né? E inclusive, assim, eu estava vendo, assim, no trabalho de rua que eu faço com a população de rua, eles reproduzem uma casa, mas eles não querem quatro paredes, não querem. Alguns têm até para onde voltar, mas eles não querem aquilo ali. Aí eles botam plantinhas, e tem os animais, que são os filhos de todo mundo, e vive de forma coletiva. O animal, todo mundo cuida do cachorro. Eles têm vários cachorros, mas tem um que se diz dono do cachorro, mas todo mundo ali cuida. Se precisar do cachorro, de uma medicação, eles vão pedir, eles chamam manguear, que é pedir na rua para poder conseguir remédio para o cachorro ali. Dos cachorros são vários. Então, tem plantinhas. Às vezes eles brincam. Aqui, às vezes eu falo para isso aqui é o quê? Não, isso aqui é a sala, isso aqui é o quarto. Aí eles morrem de rir. Tudo ao ar livre, ali na praia, né? O pessoal que eu trabalho na praia. Então, de certa forma, essa necessidade de associação com a família, ela existe. Não foi possível no caso da Tieta, e não foi possível no caso do Quincas, por conta da imposição de regras, né, tão terríveis, que não tem espaço para o amor aparecer, não tem espaço para o carinho aparecer, não tem espaço para a criatividade aparecer, que é muito comum em muitas famílias, né? Então, essa observação que eu queria fazer. É muito, muito pertinente. Eu não tinha feito essa ponte entre as duas narrativas, que eu estava buscando outras coincidências e outros conceitos, né? Mas sempre acho muito legal quando você compartilha essas suas experiências, dessa psicologia de rua que você pratica. Quero conhecer mais depois. Mas aquilo que você compartilhou conosco, já que a gente está falando de Jorge Amado, né? Me lembra os Capitães da Areia. Um grupo sob a lua no velho trapiche abandonado. É assim que começa o romance. E eles se juntam ali
no armazém abandonado, e eles vivem ali como família, né, como unidade. A ponto de, quando uma personagem feminina entra no grupo, Dora, e ela morre depois, aí o narrador diz que eles ficaram órfãos pela segunda vez, porque ela tinha esse tratamento maternal, e entra também nesse imaginário marginal, né, da obra de Jorge Amado. Não é a família oficial, não é a família que a sociedade reconhece como tal, mas as relações afetivas, emocionais, psíquicas estão ali, né? No caso de Quincas, no caso dos Capitães da Areia, no caso de Tieta. E como a obra dele, muito interessada em tratar de maneira crítica à sociedade, ela vai apontar para essas estruturas marginais. Isso, muito vanguarda, né? Há quase 100 anos, Capitães de Areia são de 1937, por exemplo. Da mesma forma que ele traz outra discussão pertinente lá, quando são meninos de rua, violentos, assaltantes, assassinos, mas quando eles vão brincar no carrossel, os dois mais violentos, por exemplo, entram no imaginário infantil. Então, ele traz reflexões muito contemporâneas, e vou anotar aqui a sua dica para discutir essa ideia de família na obra de Jorge Amado também. Gostei muito, obrigado. Vamos lá, gente, quem gostaria de falar? Pode levantar aí a mão. Mas, bom, enquanto isso, só o que me ocorreu também, Diego, como aparece, né, a solidariedade ali dos amigos do Quincas Berra d'Água, né? E na rua a gente vê a mesma coisa. Um dia desse eu presenciei uma cena de um cara, né, que vende droga foi cobrar de uma mulher da rua e já vinha para matar. E um deles tinha o dinheiro e perguntou quanto é. E aí ele já foi puxando o dinheiro. Esse cara que é da rua também, ele pesca. Ele, de vez em quando, ele vai para o mar e pescar, então ele ganha uma grana ali. Na verdade, ele vende para os pescadores e metade do peixe é dele, só que metade do peixe ele vende também para o mesmo pescador com um valor bem, bem inferior. Então, ele, de vez em quando, tem uma grana e eles também pedem, né? Chama manguear. Eles mangueiam. E aí ele falou na mesma hora pro cara, quanto é? E foi puxando o dinheiro. Ele estava com R$300. E o cara falou 300, nem era isso tudo, parece que era R$100 a dívida dela. E ele entrega tudo que tem para salvar a vida daquela mulher ali. É muito, muito interessante. Eles dividem a comida igualmente. Eles vão lá, dividem, bota no chão o que eles ganham, e eles vão comendo, cada um vai pegando e vai comendo. A cachaça, né, e o crack também da mesma forma. É bastante curioso, essa solidariedade, né, entre eles, que a gente vê que parece que, né, quando a gente não conhece, né, essa população, você olha e vê que, puxa, não é nada, são almas perdidas e são pessoas completamente vazias, muito pelo contrário. São pessoas que têm uma dimensão humana impressionante. Um dia desse eu passei de bicicleta e encontrei com alguns deles. Aí eles me pararam, tudo bem. Aí eles falaram assim, ninguém aqui mexe com você, porque não vai deixar mexer com você. Então, assim, é de um cuidado que realmente me impressiona. Muito bacana. Então, acho que Jorge Amado, mesmo que ele não tenha vivido essa experiência do jeito que a gente vive hoje, ele sabia disso. Vai, Emília. Oi, boa noite. Eu me eximindo um pouco de falar, eu estou no interior, quase na Santana do Agreste, aqui no interior de Pernambuco, então é fogos,
moto passando, carro de som, maior festa. Eu, de vez em quando, o som aqui não ajuda. Mas você falando dessa experiência, ó, na moto passando, ai, desculpa. E faz a gente refletir sobre os novos processos ou outros processos civilizatórios, né, que marginalizados, né, pela sociedade, quando você fala dessa tua experiência em relação a esses moradores de rua. Eu acho que é outro ponto de vista, outro modo de ver esse humano. Interessantíssima a tua fala. É só uma consideração. E também para contribuir, essa solidariedade, né? Que Samuel, não sei se eu atropelei sua fala, Samuel, desculpa. Quando você abriu a câmera aí, eu disse, meu amigo da literatura vai trazer uma boa contribuição. Que Jorge Amado, comunista, né, do Partido Comunista, ateu, e ele consegue tratar, por exemplo, em Quincas Berro d'Água, isso é muito forte, né? Das crenças baianas como patrimônio cultural, como identidade, era tido como orixá por algumas mães de santo. Ele parecia ter uma sensibilidade ficcional para representar isso, de maneira que essas pessoas se sentiam identificadas. Num prefácio de uma edição dos Capitães da Areia, diz que, comentado em Zélia Gattai, inclusive, que ele foi viver entre meninos de rua para poder escrever com representatividade e identidade a história dos Capitães da Areia. Então, uma sensibilidade muito interessante e um intuito literário de fazer isso. Não à toa foi um autor muito popular no Brasil, né? Suas obras vão para a TV, vão para o cinema, fazem muito sucesso, mas ele foi muito lido também, né? Da última vez que eu tive contato com esses números editoriais, antes de Luiz Fernando Veríssimo, ele era o autor mais vendido no Brasil. Então, mostra um pouco de como o povo se sente representado na obra dele, a partir de tudo isso que você comentou, Lúcia. Não só o povo baiano, né, mas a brasilidade como um todo. Era só isso que me veio à mente quando você trouxe. E a Emília também citou. Samuel? O áudio, Samuel. Tá mudo ainda, né? Samuel. Agora, boa noite. Agora vai. Agora vai. Obrigado aí, Diego, pelo seu trabalho, né? Pela sua análise. Eu queria trazer assim algumas coisas que me ocorreram com relação à questão da paternidade, né? Nas duas narrativas é bem interessante. Eu fiquei aqui pensando, né? E comparando o pai de Tieta, né? E Quincas Berro d'Água, né? Essa coisa que você falou do cajado, acho que é muito simbólica, é muito forte, porque o cajado é um símbolo fálico, né? E o pai expulsa Tieta na base né, batendo com cajado, né? Acho que tem essa cena. É muito forte, né? É como se fosse a representação da paternidade, só que quando Tieta volta, ela volta sem cajado, mas com poder, né? É como se ela assumisse o papel de homem, aquela coisa masculina, porque ela tem dinheiro, ela traz energia para a cidade, quer dizer, ela coloca o pai dela numa situação constrangedora, porque ela começa a assumir um papel que seria o papel do homem, né? Da sociedade, por causa da questão financeira, né? Então, isso é bem interessante. E quanto que em Quincas, né? Ele abre mão de um tipo de paternidade, porque eu acho que o filme também traz esse enfoque, né? Mostra as memórias dela, da filha, né? Mostra o relógio, né? As lembranças dela, tenta trabalhar ali a relação dela com o pai, mas foi um pai que abriu mão dessa paternidade, né? A gente vê uma cena ali que ele tem uma mulher muito, muito forte, né?
quando ele bota o pé lá em cima do centro, ela manda tirar, né? Essa cena é bem interessante. Então, assim, ele abre mão de uma paternidade para assumir outra, né? E aí, lá no convívio com as pessoas da periferia, da cidade baixa, ele se torna pai. É um outro tipo de pai que talvez ele não tenha conseguido ser, né? É muito interessante, assim, é como se fosse não só 2 mortes, mas 3 mortes, né? Que ele morre para a família, ele tem a morte física e depois ele tem a morte no mar, né? Então são várias mortes ali e, e ali é um outro tipo de paternidade, né? É uma paternidade que se dá pela afetividade, se dá pelo apoio, né? Mesmo ele tendo os vícios dele e convivendo entre pessoas que tinham questão de adicção, mas existe uma relação de afetividade e é um outro tipo de paternidade que ele não conseguia exercer na família dele, né? Talvez não lhe fosse permitido, né, exercer porque também o filme não consegue mostrar muito, né, essa questão. Faz muito tempo que eu li essa novela e me deu até vontade de reler, porque faz muito tempo. Isso deve ter sido lá no curso de letras. Me deu vontade de reler, porque o filme ele até não consegue, né, mostrar tudo da narrativa, mas o nosso propósito hoje não é também analisar a narrativa, é o filme, né? Então, enquanto filme, eu também percebi muito isso, né? Que havia ali, né, foi todo mostrando a relação dela com o pai, né, ela tendo as lembranças, né, e como ela queria trazer aquele corpo de volta, né, como ela queria trazer aquele pai de volta e não conseguiu, né? Não conseguiu porque ele já tinha outros filhos, como Lúcia colocou, ele constituiu outra família, né? E era uma outra relação paternal, né? Era um outro tipo de relação, né? Então, acho que dá para a gente fazer esse trabalho entre as 2 obras, né? Na questão do pai, né? E do homem também, né? Como era colocado isso, né? Então, acho bem interessante a gente pensar também essa questão, sabe? Obrigado. Obrigado a você, meu amigo. É sempre bom revê-lo e conversar com você. Eu concordo, acho muito pertinente essa possibilidade. Uma coisa que você me falou, né? O dinheiro de Tieta, primeiro é fálico, né? Quando ela volta, como dona de tudo, vai comprando, vai pagando, vai sendo respeitada pelo próprio pai, né? Também uma interpretação muito boa de Chico Anísio, né? E ele vai ser subserviente à filha, vai pedir para ela comprar o rebanho que ele perdeu, né? O coronel Arthur da Capitânia, e como ela volta invertendo com o pai, né? E não à toa o pai morre justamente quando vai assumir o rebanho que ela deu, com um detalhe lá da cena do relógio, né? Que ele não tinha e ela deu, e ele cai assim com destaque para o relógio. Acho muito interessante que é, a recusa à castração de que a gente falou ainda agora, simbolicamente o pai morre, né? Ela vai assumir a condição de chefe de maneira muito ferrenha. E outro paralelo que me veio à cabeça, Samuel, não sei se você concorda, a conduta de Zé Esteves com Tieta é antípoda em relação a de Joaquim com Wanda. Porque Joaquim tem raiva de Wanda porque ela está ficando igual a mãe. Naquela cena que você citou, né? Ele, jararacas, né? E daí ele vai embora porque ele não aguenta 2. Né? Margarida e Wanda ele não vai aguentar e vai embora. Ele gostaria de uma filha, pelo contrário, né? Menos recalcada, menos castrada. Ele odeia o genro, né? Porque o genro a voz dele em off dizendo: se você quer saber como eu sou infeliz, olhe para o meu genro. Como eu era infeliz na minha vida, né? O genro funcionário público, a filha igual a mãe, como esposa. E eu fiquei com a seguinte impressão: ela vai rememorando, testemunhando coisas do pai que ela não conhecia, e eu tenho a impressão que primeiro ela compreende e depois ela tenta se aproximar dele, mesmo ele morto, né? Porque ela vai se aproximando até ter uma prática próxima à prática dele. Então,
São caminhos bem diferentes, bem distintos, mesmo em relação às relações de pai e filho, e ela só entendeu o pai depois que ele morreu, né? Porque ele era pai de outros e outras, e não pai dela, né? Muito interessante, muito boa essa discussão mesmo, Samuel. Obrigado. É curioso que os dois, né, tanto a Tieta, né, a Tieta liberta aquele sobrinho, ela promove essa libertação dele, né? E o Quincas também é a sua filha. É curioso. A Tieta, embora ela estivesse envolvida com o sobrinho, sobretudo sexualmente, ela se ausenta para que ele possa ser. Então, imagino que seria um menino muito infeliz, seguindo o que ele estava seguindo ali na religião. E a filha também. Ele se ausenta, ele morre, e a inspiração dele, o lugar onde ele está, aquilo que a filha vai conhecendo, o candomblé, tudo mais, ela se toca. Então, os dois personagens completamente marginais, eles servem de inspiração para libertar duas pessoas, né? Se eu não me engano, eu acho que foi Tieta que inicia o Ricardo sexualmente, não é? Não é isso, Diego? Não é ela que inicia? Uhum. E como o Samuel disse, o foco não é o romance, mas no romance isso é mais explorado, né? Ele, o seminarista, todo mundo pensando que a tia morreu, ele rezando de joelho no milho, a salve rainha, e a figura de Tieta se misturando com a figura da santa, né? É uma tia velha, que ele não conhece, mas as cartas vêm tão cheirosas, ele vai até se confessar. Aí o padre diz a ele, não, perfume de tia velha não é pecado, não. Então, Tieta vai se construindo para Ricardo e quebrando os recalques dele, sensualizando, quebrando. No filme está presente, quando ele olha o busto dela e ele se assusta, né? Porque até então ele não tem essa visão para a figura feminina. Quando ela pede para ele tocar nela e fazer a massagem no pescoço, e aí é o processo de sedução que simbolicamente está sendo construído até o momento que ela vai iniciá-lo, né? Como você disse. Agora, ela inicia e, como Lúcia falou, e liberta, né? Porque a sexualidade que ela ajudou a desenvolver nele, que é perversa e polimorfa, no romance é muito plural. No filme eles se concentram só nessa personagem. Mas, simbolicamente, o fato da personagem com quem ele vai ficar ser Tieta jovem, a mesma atriz, mostra como ele está se encontrando com essa pluralidade toda e vai, como Lúcia falou, viver uma vida liberta, longe da mãe. Não, você não manda mais em mim, né? Mas ele diz, eu vou e a senhora não manda mais em mim. Então, é bem interessante mesmo esse processo. E Tieta é grande sujeito disso, né? Na figura de Ricardo, e depois deixa ele ser sujeito, né, Lúcia? Ele diz, pode seguir sua vida. Quando ele diz, eu gosto dela, ela não tem nem raiva. Até ajuda ele a ir embora no outro dia. Essas questões assim do incesto me chamam muita atenção, porque a primeira vez que eu vi esse tema retratado assim no filme foi um filme francês chamado Sopro no Coração. Eu não sei se você já viu esse filme, né? É muito interessante. Eu tenho vontade de... Eu vi faz bastante tempo, até eu escrevi assim umas coisas, eu não sei nem onde foi que eu coloquei. Quero ver se eu recupero para se algum dia eu faço essa leitura. Olha aí, Lúcia, já temos um trabalho aqui para o nosso clube. Bom, lá mais para frente, né, no caso, porque, sem querer dar spoiler, né, o garoto com essa mãe, né,
no caso, ele é cheio de drama, cheio de trauma, cheio de questões, né? Justamente porque ele tem um sopro no coração, essa doença, né? Então, ele vive totalmente numa redoma por essa mãe, né? E depois acontecem outras coisas que, né, essa própria mãe, né, ela o liberta, né, e diz, olha, tudo bem, sabe? Vai seguir tua vida, sabe? É tipo assim, o inicia também, sabe? Como Tieta, sabe? Olha, diz, minha função já tá posta aqui. Não é comigo, vai para lá, vai para o mundo, sabe? E eu achei assim de uma poesia, sabe? Porque não trata aquela coisa pecaminosa, aquela coisa, digamos assim, horrenda, né, que a nossa sociedade presta a esse fenômeno, né, do desejo mesmo, né, que tem que ser castrado, tem que ser cortado mesmo, né? E tem de uma certa forma, tem essa a religião, ela bate muito em cima, né? E é muito interessante porque a gente vê muito na clínica, né? Eu vejo muito na clínica senhores assim, né, horrorizados porque não conseguem dar um abraço na filha, porque morre de tesão por ela, porque a filha está ficando mocinha, está ficando bonita, está ficando... O discurso é esse. Mas tem que ter muito cuidado também, né, por conta da relação de poder, né? Na relação de pai e filha, de professor-aluna, tio, sobrinha, e a questão está muito aí também, de o outro está numa relação muito desigual. Então, o desejo, acho que só para mostrar que existe o desejo, ok, o desejo existe. Tanto é que as pessoas, as filhas, sonham transando com os pais estão transando com as filhas, a gente vê isso também na clínica. Há o desejo aí. Só não pode vir de fato, né? Olha, Pai, olha, Lúcio, sinceramente, o que eu tenho visto na clínica, sabe, o que eu tenho visto na clínica é um negócio assim que eu digo a você que uma cliente minha, ela se diz, né, ela se achou curada da falta de orgasmo que ela tinha, com a inorgasmia, né, que ela sentia com o namorado, né? Pasmem, com a relação que ela teve com um pai distante, né? Um pai distante, assim, que ela tinha muito, morava longe e tal, e ela começou a visitá-lo, assim, para ter mais aproximação, e eles fizeram uma viagem, né? E ficaram num hotel, e nessa noite, né, no caso, ela começou, tipo assim, né, querendo os abraços do pai, o carinho do pai, essa questão toda. Eles se abraçaram, esse é o discurso dela, né? Ele começou a fazer carinho, e os dois se excitaram, e nessa noite eles tiveram sexo, e ela teve orgasmos assim, malucos, loucos, assim, orgasmos múltiplos, assim, né? E depois a coisa, né? Ela não voltou mais para mim. Depois que ela contou para mim, ela não voltou mais, tá? Não Mas também precisou. eu não sei o que foi que deu, não posso saber se, sabe, mas ela não estava tendo orgasmos, e ela teve orgasmo com esse pai. Quer dizer, que não era o pai biológico, não era o pai protetor, o pai da função paterna, né? No caso, né? Isso para mim ficou bem claro. E eu dei isso para ela, porque ela chegou horrorizada, né? Ela chegou horrorizada, ela chegou em pânico, né? Mas para eu tirá-la desse pânico, né? Eu disse: olha, que coisa boa que você conseguiu orgasmo. Você estava desesperado porque não tinha orgasmo. E agora você conseguiu, né? Aí ela conseguiu relaxar mais um pouco, né?
ficou mais tranquila, mas não voltou. Provavelmente ela conseguiu o orgasmo, mas ela criou, internalizou outros problemas. Possivelmente. Aí, Claro, relação com o pai, mesmo que seja um pai distante, vai ter panos para mangas aí por muito tempo na vida dela. Uhum. Lúcia, a gente já está no limite de tempo. Samuel, né? Falar e depois você. Pode encerrar, tá? Desculpe. Sinceramente, me ocorre aqui que eu não sei se Jorge Amado, ele... também, essa coisa da intenção não importa, né? Dentro Mas essa questão do incesto, eu consigo, assim, pensar que poderia ser qualquer outra coisa, né? Porque a obra de Jorge Amado, ela é muito constituída em cima vamos dizer assim, dualidades, né? O que é todo certinho, o que é errado, o que é marginal, o que é da sociedade, né? A gente vê muito isso lá em Quincas, né? O que é da Umbanda, o que é do catolicismo. Então, assim, tem muita essa contraposição, né? Então, assim, poderia ser o incesto, como poderia ser qualquer outra coisa. Não sei, assim, até que ponto essa questão sobre o incesto ela é importante para discutir o que eu acho que é mais importante na obra, que é exatamente essa contraposição que está na obra dele toda, né? É a repressão e a liberdade, né? É os dois maridos os dois maridos, né? Dona Flor, né? É o libertino, o que gosta de sexo, que vive só pensando em sexo, e o outro que faz sexo debaixo do lençol, né? Então, é muito forte na obra de Jorge Amado essas coisas dessas dualidades. Então, eu consigo ver assim o incesto como uma transgressão, como poderia ser outra transgressão, como também era transgressão ela ter uma casa de prostituição, era transgressão ela andar com as roupas que andava, né? Então, eu não sei o quanto essa discussão sobre incesto ela é importante nessa obra de Jorge Amado, entende? Eu acho que ele traz como um elemento de transgressão. Não consigo ver muito essa relevância dentro da obra, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu não consigo perceber muito isso. Eu concordo, Samuel. Em Tieta é o que chama mais atenção, né? Mas na obra dele como um todo, não se repete. Até mesmo porque eu tenho a impressão que tem um pouco a ver com esse estudo que eu tentei compartilhar com vocês. É um código de imagens fora do padrão. Seja o incesto, seja a prostituição, seja a violência nos Capitães da Areia, ou a homossexualidade, ele vai tocar em pontos que agridem essa moral social, né? E em Tieta chama mais atenção o incesto, mas como um todo, a bigamia lá de Dona Flor, outros romances tratam de outras coisas, concordo muito com você. E a fala de Camilo, o que eu queria só fechar aqui as questões, mas se você achar que está no tempo, já... Não, pode fechar à vontade. Porque tem uma questão interessante, Camilo, a partir da sua fala, tem a ver muito com o que Samuel colocou. O pai que reprime Tieta é o pai que faz sexo com as cabras. A irmã não reprime Tieta por moral, mas por inveja, né? E Perpétua tem uma lascívia guardada na intimidade dela, ela está toda livre de vermelho, sensual. O segredo sexual que Carmosina vai no ouvido de Tieta e conta do major, que era marido, as perversões que eles praticavam. O marido da outra irmã de Tieta é Ramiro no filme e Astério no romance, eles mudam o nome. Ele é conhecido em Santana do Agreste pelas práticas pervertidas. Então, quem assistiu ao filme vai lembrar que quando a irmã quer ir com Tieta,
que é que Tieta diz a ele? Faça o que você faz nos prostíbulos com ela, e quando o Barbosinha está entrando no bar, que ele vai dizer a Ascânio, vá atrás de Leonora, ele escuta Ramiro transando com Elisa de uma forma que ele nunca tinha feito, porque com a esposa não pratica. Então, a idiosincrasia da família tradicional está ali, né, o tempo todo. E a demagogia, a hipocrisia, e Tieta vem só explicitando, né? E ainda dizendo, sei de tudo. E, por fim, eu vi o comentário que a Emília fez aqui no chat, que é interessante, Emília, porque, assim, em Ricardo, o perfume começa a despertar o desejo. Aí vem aquela questão freudiana. Está distante, ele não conhece, então ele não interdita. Quando ele vai mostrar ao colega de seminário, o colega diz, opa, eu não vou nem cheirar, eu não posso. Por isso que ele vai ao padre. Quando ela chega, ele já sabe que ela é cheirosa, e aí ele vai vê-la bonita, sensual, pronto, aí não tem mais como barrar. Né? É muito interessante a construção da relação dele com ela. É verdade. E é isso. Lúcia, você vai fazer o encerramento, amiga? Eu queria agradecer a você o convite, a possibilidade da audiência aqui tão qualificada, do papo tão bom que a gente bateu, e ainda mais numa véspera de São Pedro, né, Emília? E a gente aqui conversando sobre cinema, literatura e psicanálise, uma delícia. Muito obrigado, viu? A todos e todas que me ouviram e conversaram conosco aqui. Diego, a gente que agradece você, a gente da SPT, super obrigada pela sua participação aqui no nosso cinema. Espero que você volte, que foi muito boa a sua explanação, você trouxe várias reflexões, e boa noite para todo mundo, e até o próximo cinema. Parabéns, o encontro foi maravilhoso.